A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Toda a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a vitória real, veio ao mundo para nos salvar. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a sua graça nos trouxe até aqui, Senhor, para o Senhor falar conosco. Senhor Jesus, que o Senhor fale a cada coração nesta noite, pois este povo, ó Deus, veio ouvir a sua palavra. Que o Senhor possa fazer cair o homem, ó Deus, e que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Nós te agradecemos por este momento e entregamos tudo em suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podei vos assentar? Não importa a evidência, ou quão escuro pareça, não importa o que seja, tome a Deus primeiro, tome sua palavra primeiro. Amém? Teremos um tempo na mensagem Esteja Certo de Deus. E com uma pergunta eu começo. Qual a posição que você tem colocado Deus em sua vida? Qual a posição que você tem colocado Deus em sua vida? O profeta nos fala na mensagem Esteja Certo de Deus, de uma mulher que colocou Deus em primeiro lugar. E isso é o que nós devemos fazer, colocar a Deus acima de tudo e de todos. E o profeta nos fala, na época Acabe reinava sobre Israel, e foi um rei ímpio, idólatra, casou-se com Jezabel. Então Deus, através de Elias, mandou que não chovesse, até que Elias falasse novamente a palavra. E veja bem o que aconteceu. Esta pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus. Enquanto a botija foi secando e secando, e as circunstâncias pioravam e pioravam todo o tempo.
Porém era Deus o que permitia que assim fosse. Quantas vezes isso acontece conosco? Mas Deus está permitindo, no controle de tudo. Ele simplesmente ama fazer isto. Ele ama pôr sua fé à prova, para ver como é que você reagirá. Ele permite que se ore por você e que lhe unja com óleo, e logo lhe faz sentir pior. E logo diz ao inimigo: Satanás, prove-o, eu sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus pelos séculos. Coloque-o em prova. Eu sei que ele tem tomado a minha palavra. Deus confia em você. Por isso que ele faz isto. Então, Deus confiava naquela pobre mulher, naquela viúva. E ela disse: eu tenho orado. E possivelmente, enquanto ela via aquele último pedaço de torta, a morte estava no umbral da porta. Um bocado mais e ela e seu filho morreriam. Posso ver como ela orava toda noite, enquanto as folhas das janelas se batiam. A terra estava sedenta e as pessoas choravam, gemendo pelas ruas. Então ela caminhou pela casa e logo olhou ao seu pequeno filho, com seus pequenos pijamas, como seus pezinhos apareciam, viu como suas próprias mãos estavam se enrugando. Caminhou várias vezes dizendo para si mesma: eu sei que Ele é Deus. Eu tenho feito toda a minha confissão. Tenho feito exatamente o que Ele tem requerido de mim. E eu estou tão somente pedindo por nossas vidas, para a sua glória. Deus a estava observando. Nesta noite, Deus está observando a cada um de nós. Veja bem, então estava amanhecendo, e ela disse: meu menino tem chorado toda a noite, pedindo-me algo para comer. O que poderei fazer com tão somente um punhado de farinha? Como você sabe, aquela farinha representava a Cristo. Aquela farinha tinha que ser moída com uma classe especial de moinho, que fizesse cada pedaço do grão de trigo exatamente do mesmo tamanho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cada crente crê e descansa sobre isso. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O azeite tipifica o Espírito Santo. E agora ela tinha isso, a farinha e o azeite. Ela deveria misturar os dois para fazer o pão. Então o profeta diz: agora eu posso ouvir uma voz, logo depois do amanhecer, uma voz que lhe fala e lhe diz: saia fora e consiga 2 gravetos. Tem notado como é que a Escritura diz 2 gravetos? Simbolizando a cruz. Ela tinha a farinha e o azeite, porém ela agora tem que sido chamada a atuar. Não importa que tanto você tenha de farinha ou de azeite, você tem que atuar. Nós temos que atuar. Nós temos a mensagem, nós temos a Bíblia. Nós temos que atuar. Temos que fazer a nossa parte, nosso sacrifício. E veja bem, aqueles 2 paus formavam uma cruz. E a voz lhe disse: saia fora e consiga 2 cavacos. E ao mesmo tempo que esta voz estava dizendo a ela isto, lá na montanha havia uma voz como que de trovão que veio ao profeta e lhe disse: vá até a cidade que eu tenho ordenado uma viúva. E o profeta exclama:
ó Deus, ambos estavam obedecendo. Algo estava acontecendo, ambos estavam obedecendo a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Obedecer a palavra de Deus. E Ele cuidará do resto. Veja como Ele cuidou dela. Tão certo como Ele é Deus, Ele tem que guardar a sua palavra. Amém? Nosso pastor Francisco disse, se não me engano, se foi nessa escola ou na outra escola passada, que o melhor de Deus é a sua palavra. E então, tão certo como Ele é Deus, Ele tem que guardar essa palavra. O mandamento era, vá à cidade, porque eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustente. Uma visão veio ao profeta, e ele começa a se ver caminhando, e ele não sabe para onde se dirige. E tão pouco faz alguma diferença. Ele simplesmente estava obedecendo. Ela não sabia onde poderia encontrar a lenha. Porém, ali fora se encontravam os 2 paus de lenha. Ela sai ali fora, olha ao seu redor e exclama, ó, que calor! Ela podia ouvir o reboliço da cidade, podia ouvir aquela gente licenciosa, regressando e gritando, bebendo seus licores e fazendo todas estas coisas. Ela olhou ao longo da rua sem ver nada. Logo encontrou um pau, parte da cruz. Depois encontrou outra parte, outro pau. E quando pegou o segundo pau, ó, quão triste deve haver sido a morte achegando-se à porta. Porque ela pensava, vou fazer este bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer, porque não tinha mais nada para eles comerem. Quão triste deve ter sido isto, a morte chegando-se à porta. A única coisa que o separava da morte era aquele bocado de pão. Isso era tudo. Porém, em algumas ocasiões, é exatamente em meio da tristeza que podemos ouvir a voz de Deus. Aleluias! E nós estávamos esperando a morte no mundo, ou estávamos em uma denominação, esperando a morte. Mas veja o que aconteceu com ela, ela também estava esperando a morte. Depois que ela havia recolhido o segundo pau e se encaminhava para a sua casa, uma voz chegou até a porta que dizia, rogo-te que me tragas um pouco de água. Quando ela estava esperando a morte, Elias chegou à sua casa. E quando todos nós estávamos esperando a morte, perdidos, na denominação ou no mundo, Elias chegou às nossas casas também. Aleluias, graças a Deus. Ele cuida de cada um de nós. Então ela se voltou para olhar, sustentando em suas mãos os cavacos, tendo já amassado a farinha e o azeite. Ela havia pensado em tê-los preparados. Assim é como o Espírito e a palavra têm que ser amassados, serem postos sobre a cruz do sacrifício, para negar tudo aquilo que contradiga o que você tem pedido. Correto. Ela disse, já o tenho amassado, sairei e recolherei a lenha. Foi então que ela ouviu a voz que dizia, rogo-te que me tragas um pouco de água. Então, um pouco de água em um vaso. Ela se volta, se encontra com um homem em sua porta.
um homem com as maçãs do rosto salientes, com barba, com sua cabeça calva, olhando através da porta, vestido com peles de ovelhas. Seu parecer era de um venerável ancião. Ela disse consigo mesma: bem, água eu tenho, então vou repartir com ele a minha água. Então, quando ela virou as costas para pegar a água, ele disse. Então, enquanto ela regressava com a lenha, mais uma vez Elias falou novamente, dizendo: rogo-te que, com a água, me tragas também um bocado de pão em tua mão. Veja bem. Ela tinha apenas para ela e seu filho. Então chega um estranho à porta dela e pede pão. Será que nós faríamos a mesma coisa? O profeta diz que sim, porque nós temos o mesmo calibre de Elias. O mesmo calibre de Elias. Traga-me teu pão e dá-me de tua água. O que podemos encontrar aqui? O que isto nos ensina? Ela estava com problemas, talvez nós também estejamos com muitos problemas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Traga-me um pouco de água e um bocado de pão. Ela recordou sua tristeza e, por certo, disse: Senhor, algo como isto? Você é uma pessoa diferente do que eu havia visto. Ela pensou isto de Elias. Quando você fala, você parece estar certo do que está dizendo. Quando nós escutamos Elias pela primeira vez, nós entendemos o que ele estava dizendo, vimos o que ele estava dizendo era certo, que o certo era batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos isto, você fala certo, Elias. Porém, eu não tenho suficiente farinha. Apenas tenho um punhado de farinha e umas gotas de azeite. O acabo de amassar. E agora eu ia assar com essa lenha. Penso em comê-lo com meu filho e logo morrer, já que isso é tudo que eu tenho. Mas enquanto ela estava pensando nisto, logo que ela ouve prepara para mim primeiro. Deus primeiro. Não importa o que as pessoas digam de você, que você se veste como uma velha, que você não pinta seu cabelo, que você não corta seu cabelo, que não usa maquiagem, que você, homem, não desrespeita sua mulher, não importa o que digam, não importa quem seja, não importa o que for, ou qualquer evidência, ou quão escuro pareça, não importa o que seja, tome a Deus primeiro, tome sua palavra primeiro. O doutor diz que já não há cura para mim, tome sua palavra primeiro, porque a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que cura todas as suas enfermidades. Glória a Deus, tome sua palavra primeiro. Eu sou um pecador, sou uma prostituta, sou um jogador, sou um bêbado. Não, isso não importa, seja primeiro a palavra de Deus, que diz: se vossos pecados forem como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, se forem vermelhos como o carmesim, se farão brancos como a lã. Deus é primeiro e tem que ser primeiro em nossas vidas. Então, vai e traga-me um bocado de pão em sua mão. Traga-me
tudo o que tens. Estará você disposto a colocar tudo em suas mãos? Amém? Aleluias. Estará você disposto a colocar tudo em suas mãos? Minha vida, tudo o que sou. Eu tenho 50 anos, William Branham. Coloque seu nome nisso, você tem tantos anos. Tenho 26 anos, Lucas. Estarás disposto a te entregar a mim? Amém. Filhinhos, estarão vocês dispostos a porem suas vidas em minhas mãos? Amém. Desejam fazer isto? Poderiam fazê-los? Gente enferma, poderiam vocês confiar em mim? Tomem-me em primeiro lugar. Deixe Deus ser o primeiro, ter o primeiro lugar em sua vida, como fez esta mulher. Então, traga-me um bocado de pão em tua mão e um pouco de água. Ela lhe olhou, algo disse dentro de si, que aquele homem sabia do que estava falando. Deus conhece os seus, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eles sabem se é escriturístico ou não, se está correto ou não. Então ela decidiu obedecer. Isso é o que você deverá fazer. Decida obedecer a Deus em toda a sua palavra. E no momento em que ela escolheu obedecer, vejam só o que aconteceu. No momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então um trovão saiu dos céus, que quase todo homem podia vê-lo ouvido. Há um trovão que sai da voz do profeta, que cada pecador e que cada pessoa enferma nela ouvir. E esse trovão é: assim diz o Senhor. Quanto anelamos ouvir isto que o profeta diz. Como as pessoas se assentam aqui em frente à minha casa, minha filha tem isto ou aquilo, meu pequeno filho tem isto e aquilo, anelando ouvir aquilo de William Branham, do nosso profeta, assim diz o Senhor. Então, quando ela ouviu assim diz o Senhor, talvez aquele coraçãozinho triste, que estava chorando, saltou de alegria. Ela saiu daquelas grades correndo, porque ela estava obedecendo a Deus. Portanto, aquela tristeza se quebrou. E nesta noite, qualquer tristeza pode ser quebrada, se você obedecer a Deus. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e nem se diminuirá o azeite da botija, até aquele dia em que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Que consolo ela ouviu, ouvindo a voz de Deus através daquele profeta. Então ela preparou a torta e a entregou ao profeta. E logo que regressou, e assou outra para ela e seu filho, de tal maneira que comeram e beberam o suficiente como nenhum outro naquela terra. De onde saía isto? Cientificamente, diga-me, de onde saía essa farinha? Não tem como, cientificamente, a ciência não pode provar isto. A ciência não pode provar o câncer que não é visto mais na radiografia. A ciência não pode provar isto. O que é isto? Tome a Deus em sua palavra, esteja certo de Deus.
Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Ela tomou a Deus em primeiro lugar. Decidiu obedecer. Então obedeça você a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E Ele se preocupará com o resto. Veja bem. Esta mulher deve haver sido do mesmo calibre de Elias, porque geralmente suas ações provam o que você é. Nossas ações provam o que nós somos. Se agimos errado, nós, como filhos de Deus, temos que provar o que nós somos, amar um ao outro, não falar mal um do outro. Como foi dito na pregação de domingo, lá no Sítio Cercado, às vezes vemos nosso irmão em dificuldade, e o que fazemos é empurrá-lo ainda mais para o fogo, quando deveríamos ajudá-lo. É isso que nós temos que fazer. Somos do mesmo calibre de Elias. Cada um aqui é do mesmo calibre de Elias. Assim ela foi escolhida para acolher ao profeta Deus. Lembre-se, ela era uma gentia, não uma judia. Você foi escolhido para acolher o profeta de Deus. E isto não é pouca coisa, não. Aquela terra estava ardendo. E sem dúvidas esta pequena mulher, sendo daquele calibre, sendo um tipo de uma crente, pois podemos ver que Deus não a haveria escolhido. Deus não te haveria escolhido se você não fosse digno para acolher o profeta de Deus. Pois Ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Se Deus enviou Elias em nossas casas, é porque Ele nos achou dignos. Glória a Deus por isso. Não foi ela quem decidiu, não fomos nós quem decidimos, foi escolha de Deus. Não era ela o convidando, era Deus te convidando. Era Deus te convidando. Então encontramos que não há dúvida que ela orava todas as noites, noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo. Ela orava noites e mais noites. Chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha. Uma xícara de farinha na panela. E tudo o que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. A nação inteira estava morrendo de fome. E o azeite estava, somente sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. E talvez nosso problema está tão difícil, a nossa situação está tão difícil. Então é quando nós dobramos nossos joelhos e oramos a Deus. E para terminar aqui, o profeta diz: ela deve ter sido muito sincera em sua oração. Então nós devemos ser sinceros em nossa oração. Quando dobrarmos os nossos joelhos aqui, quando dobrar seu joelho aqui, seja sincero com Deus. Abra o seu coração a Deus. Tome a Deus em primeiro lugar, como fez esta mulher. Tome a Deus em primeiro lugar. Obedeça a sua palavra. É isto que Ele manda fazer. Lembre-se do que foi dito aqui. Todas as coisas, o que comer, o que vestir,
Todas estas coisas, irmãos, se tomarmos Deus em primeiro lugar, nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Graças a Deus, que Deus possa vivificar isto em cada coração. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo.